Ó, gente, então como prometido, vamos fazer aqui teologia dos filmes. Então, como eu disse nesse vídeo aí que eu vou deixar pra vocês, nosso bate-papo, conversei com vocês sobre algumas ideias que eu tô tendo pra esse ano. E uma delas é o que a gente vai fazer aqui hoje, que é trazendo uma ideia, fazendo teologia através dos filmes que eu e você vemos. Filmes comuns, filmes cotidianos, séries. Eu falei lá pra vocês nesse vídeo aí que não é muito a minha praia assistir todas as séries, ler todos os gibis. Infelizmente eu sou uma fraude porque eu não li os livros de Tolkien, Crônicas de Nárnia, do caso de C.S. Lewis. Não li esses livros, que são os mais famosos, que são os mais nerdolas, né, por aí. Mas minha ideia é trazer uma perspectiva cristã através de alguns filmes, claro que não são todos, que dá pra gente tirar alguns. Tem uma temática mais woke, né, que é o que tá na moda aí. Então, esses, lógico, não dá pra tirar temáticas cristãs, né, nesses filmes, porque, né, a ideia já é ateísta, então não tem muita coisa boa pra tirar daí, né. Mas alguns que não tem pautas, não tem ideias pra gente, pelo menos que nos levam a pensar, né, muito legais. E o primeiro que eu vou trazer pra vocês é Mulher Maravilha, que eu já falei pra vocês no nosso bate-papo lá. Tá bem legal se você quiser ver, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, mas faz pouco tempo que eu mandei aí, foi esse ano ainda, então procure aí, veja. Existem muitos filmes cristãos que se dizem cristãos, gospel, né? Que eu confesso pra vocês que eu não gosto de assistir. Não é muito minha praia, porque o tema pode ser gospel, mas não é gospel coisa nenhuma, né, gente? O que vai definir alguma coisa ser cristã de fato? Independente se é música, se é cinema, se é um livro. O que define se aquilo é cristão? É a nossa fé baseada na salvação em Cristo Jesus, mediante a sua obra redentora. Então, muitos filmes, muitas canções, muitas coisas, séries, enfim, que se dizem cristãs, que a gente vê hoje em dia aí, tem muito sobre a questão de ajudar o próximo, sobre a questão de curas, sobre a questão de você fazer o bem ao próximo, enfim, muitas coisas até legais, mas isso não necessariamente é cristão, tá, gente? Existem muitas religiões como o espiritismo, como o budismo, como, enfim, diversas religiões por aí, na verdade todas as religiões, e foi isso que eu disse nesse vídeo que eu vou deixar aí pra vocês, né, que foi um vídeo anterior a esse, falando sobre o islamismo, né, a diferença do islamismo, que são, na verdade, igual a todas as religiões, para o verdadeiro cristianismo, né, enfim. Então, assim, gente, as religiões, elas vão sempre falar isso, sobre você ajudar o próximo, sobre você fazer o bem, sobre você fazer... Porque, na verdade, são religiões baseadas em salvação por obras. Então, se você é crente, se você se diz cristão e baseia sua fé em obras, você pode estar cometendo o erro de ser religioso. E, na verdade, religião não salva. Se você se acha uma pessoa boa porque faz o bem para o outro, então você corre o risco de não entender a obra de Cristo, a salvação de Cristo na cruz. Então esse é meu preconceito com alguns filmes e algumas séries que a gente vê por aí que se dizem cristãos, mas que não nos faz pensar sobre os nossos pecados, que nos faz analisar se nós estamos realmente fazendo, não fazendo o que é certo, mas estamos nos arrependendo, porque essa é a questão. Estamos nos arrependendo ou estamos orgulhosos por sermos pessoas boas? Estamos orgulhosos por fazer o bem? Então eu confesso pra vocês que há muitos filmes, na verdade, que se dizem cristãos, que eu não gosto e eu não assisto, gente. Inclusive tem muitas músicas, né, eu faço parte do louvor da minha igreja, muitas músicas que se dizem cristãs e eu não ouço nem na minha casa, porque ao invés de produzir um coração quebrantado em você, te produz orgulho, porque te faz pensar que você é uma pessoa boa, e isso não é bom. Nós não somos bons e por isso Cristo veio até nós e morreu por nós. Então vamos lá falando sobre este filme maravilhoso que eu assisti, A Mulher Maravilha. Meu foco vai ser a 1984, que é o filme 2, tá? Já adiantando aqui pra vocês que eu não leio o gibi, eu não li o gibi dela, tá? Então se você, assim como eu, não lê gibi, então o primeiro filme vai explicar pra vocês um pouco da história dela, tá? E aí já começa muito interessante, porque ela é uma guerreira amazona. O nome dela é Diana. E eu achei interessante porque ela fala que ela foi esculpida pela mãe dela
e recebeu o sopro de vida de Zeus, né? E a história da Diana é uma história mitológica, da mitologia grega. Eu li alguns livros ultimamente aqui e trazem memória à Amazônia. Então, a história das Amazonas é uma história antiga, da mitologia grega. E você vai lembrar de um texto bíblico especificamente que diz: salve a grande Diana dos Efésios. Vou parar um momento pra você lembrar, que eu vou deixar aqui também pra você lembrar. Lembrou? Diana dos Efésios é uma grande probabilidade dessa Diana que a gente vai falar aqui agora ser a referência dessa Diana que tá aí pra vocês, escrito aí, porque é uma deusa grega, né? Então, mais confia que quem fez esse filme, quem trouxe ela para os Estados Unidos, né? Trazendo aí uma heroína da DC, da DC Comics, né? Vai colocar temáticas cristãs, porque provavelmente as pessoas eram cristãs. Eu tenho minhas dúvidas, talvez sejam. Então, se você quer saber da história dela, se você, assim como eu, não lê gibis, veja o primeiro filme. Então, o primeiro filme já conta a história de uma amazona, uma menina que, mesmo recebendo uma educação como as suas outras, né, irmãs, mãe, enfim, as suas parentes ali, né, era uma comunidade só de mulheres, mulheres guerreiras, já dá-se a entender que ela é uma menina diferenciada, que ela recebeu um dom, uma capacidade diferenciada para proteger não apenas o seu povo, mas o mundo, né? E então no primeiro filme mostra ali ela indo para o mundo real, né? Ela tem o primeiro contato com um homem, que mais pra frente a gente vai aprender que é o homem da vida dela. E aí ela vai pro mundo real, né? Porque ela tava aí na Terra das Amazonas até então. E aí ela tem um contato com o mundo mesmo. E aí ela se encontra na guerra. Acredito que é a Primeira Guerra Mundial. Então ali se decorre um pouco da história dela, onde ela luta, né, em favor dos seres humanos, né, dos homens. E ela vence a guerra. O final da história é esse. A gente vai contar também que ela era uma mulher, então ela gostava de bebês, ela amava bebês, ela tinha a delicadeza de uma dama, mas também era uma guerreira. Ela foi chamada por isso e isso a diferenciava de outras mulheres. Mas o meu foco aqui é o 2. O 2 é muito interessante. Então, logo no começo do filme, do 2, né, 1984, já passou-se a guerra. No primeiro filme, né, o amado dela, né, o amor da vida dela morre, né, e aí ela se depara, né, com já em 84, né, então são alguns anos depois, né, desde a Primeira Guerra Mundial, 1915, 17, por aí. Ela não envelhece, né, pode ser que ela tenha, ou ela seja eterna, ou ela tenha uma longevidade de vida maior do que os seres humanos normais, né? Então se você conhece isso, você pode ver aí. Logo no começo do filme, mostra ela ainda quando criança, recebendo o treinamento das Amazonas para ser uma Amazona, mas ela já se mostra diferenciada porque desde pequenininha ela quase vence, né, as suas oponentes ali que já eram mulheres adultas, né? Só que no final da sua competição ela tenta trapacear para ganhar e aí a sua treinadora, né, a sua mestra, né, puxa ela e impede ela de ganhar, porque se ela ganhasse seria errado, porque ela estava trapaceando. E ali ela chora, né, porque ela queria ter ganhado. E aí ela aprende uma lição. E a sua mestra fala assim: Diana, o que importa é a verdade, somente a verdade. Então se ela ganhasse seria uma mentira, porque ela trapaceou. Então a base do filme é essa: a verdade, somente a verdade importa. E é importante a gente pegar esse trecho porque o desenrolar do filme Diana já em 84, né, ela ali enfrenta, né, o crime um pouco isoladamente, mas ela tem uma profissão, ela vira arqueóloga, geóloga, alguma coisa assim, e aí ela tem que trabalhar junto com uma moça que é tão boa quanto ela, fez diversas faculdades, enfim, é geóloga também, e elas são responsáveis por resolver um mistério, né, de um roubo que aconteceu de coisas antigas, de peças antigas, e elas têm que descobrir, decifrar que peças são essas e qual é o valor delas, né, por que elas foram roubadas, né. Uma dessas peças é uma pedra e, de acordo com o início do filme, né, elas não dão muita trela para essa pedra, ela não passa de uma pedra dos desejos, onde a pessoa ali encosta nela, faz um desejo, teoricamente recebe esse desejo.
Acontece que elas fazem o teste realmente, elas fazem um desejo e elas conseguem a concretização desse desejo. O desejo de Diana era receber o seu amado de volta. O desejo da sua companheira de trabalho, que depois se torna sua oponente, era ser igual a Diana. Ela tinha inveja de Diana. E aí já começou aí meu estalo. Então, se você viu nossos vídeos sobre reformadoras, você vai ver ali mulheres que foram verdadeiras amazonas, né? Convenhamos, né? Mulheres que batalharam junto com os pastores pela reforma protestante, mas principalmente as rainhas, que tinham ali um poder político, um poder financeiro. Então eu já comecei a comparar ali ela com essas mulheres, né? Mas também, se você viu quando eu falei sobre as mulheres dos pastores e também sobre a nossa série falando sobre a queda, né? O ápice, o auge de uma mulher feminina, né? É a maternidade, é o cuidado do lar, é a sua submissão ao seu marido, enfim. Então as mulheres dos pastores, por exemplo, né, no vídeo de reformadoras, são diferentes das rainhas, por exemplo. Elas tinham maridos cristãos, elas tinham, né, sua maioria tiveram filhos, algumas não puderam ter, mas elas auxiliando os seus maridos ali na obra que Deus tinha para eles, elas não tiveram tanta visibilidade assim, não tiveram tanto holofote sobre elas, diferente das rainhas. Porém, as rainhas, mesmo sendo casadas e tendo filhos, elas não eram casadas com homens convertidos e as suas vidas eram bem conturbadas. Então elas tiveram um destaque maior, elas eram eruditas, elas conheciam várias línguas, elas ajudaram os pastores ali. Nós tivemos Joana Dalbrecht, que foi uma guerreira ali dos huguenotes, mas a vida pessoal delas foi bastante conturbada. E é o que nós vemos no caso de Diana. Quando ela realiza o seu sonho, o seu desejo, né, de ter o seu amado de volta, né, ela tem esse desejo. Mas com o passar do filme a gente vai ver que essa pedra dos desejos, quando ela dá alguma coisa, ela também tira. E aí, no meio do filme, Diana descobre que essa pedra, ela é a pedra dos deuses, né? Cujo poder dessa pedra era mentira. Então ela lê essa pedra, né? Ela é quebrada, né? Pelo vilão, né? Já vou falar sobre ele. E aí ela vê por dentro, né, uma argolinha que ficava em volta da pedra, né, ela vê o que estava escrito por dentro ali dessa argolinha. Ela descobre que essa pedra era pedra de deuses antigos, né? E ela descobre que esse deus era o deus da mentira, ou o deus do engano, enfim. E então por isso que começa o filme falando sobre a verdade é que importa, porque nesse filme, em 1934, o principal vilão de Diana era a mentira. Então ela tinha que vencer a mentira. Essa é uma coisa muito interessante. Enfim, a sua oponente, a sua colega de trabalho se transforma em oponente porque ela tem inveja de Diana. Ela quer ser igual a Diana. E quando eu vi no caso dela, eu já lembrei do feminismo, né, gente? A gente tem uma série de vídeos aqui falando sobre o feminismo. Porque ela quer ser igual a Diana e ela não sabe, primeiramente, que Diana é uma amazona. Ela não é uma mulher comum. Segundamente, que essa pedra dos desejos, como eu já disse pra vocês, ao mesmo tempo que ela dá o seu desejo concedido, ela também tira. Então essa moça, ela não era a pessoa mais bem vista, ela não era mais bonita, ela não era mais popular, mas ela era uma pessoa bondosa, ela era uma pessoa caridosa, ela tinha compaixão e amor pelas pessoas. Mas à medida em que ela fica empoderada, ela perde a sua doçura, ela perde a sua feminilidade, ela perde tudo aquilo que a torna feminina. E em um momento, Diana confronta ela e fala: você não tá percebendo, você não percebe o que essa pedra está fazendo com você? Ela está tirando a sua doçura, ela está tirando a sua feminilidade. Mas a mulher já estava tomada pela ambição de ser igual à Mulher Maravilha. E então ela rejeita completamente os conselhos de Diana e continua no seu caminho obstinado de alcançar o que ela queria. Ela queria ser igual a Diana, ela queria beleza, popularidade, ela queria pessoa especial, né, digamos assim. E qual era o desejo de Diana? Diana queria apenas ter uma família. Diana queria ter um marido, Diana queria ter uns filhos. Desde o primeiro filme a gente vê o carinho e o amor que ela tem, principalmente pelas criancinhas. Ela gostava muito de criancinhas. Mas
quando ela se vê com o seu pedido, o seu desejo realizado, Diana, né? Ela começa a perceber que ela vai perdendo os seus poderes. Ela vai se tornando fraca, vai se tornando uma mulher comum. Mas ela estava deparando ali com um momento caótico da cidade, do mundo, né? Aonde muitas pessoas estavam recebendo os seus desejos, os seus pedidos, graças ao principal vilão da história, que encontra essa pedra, e ao encontrar essa pedra, ele consegue se tornar a própria pedra, ele quebra a pedra e ele se transforma na própria pedra, então ele começa a conceder desejos para as pessoas, mas o mundo começa a ficar caótico, porque imagine você, se todo mundo consegue realizar um desejo seu próprio, o que o mundo nos tornaria? A palavra de Deus nos chama a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz, a seguir a Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse amor é um amor que nega-se. Esse amor é um amor que rejeita as suas vontades próprias a favor do próximo. Porque se você quiser fazer tudo o que você quer, em algum momento você vai prejudicar o próximo. Então você não pode fazer tudo aquilo que você quer, porque o nosso coração é mau, infelizmente, nós cometemos maldades. E então, um mundo que realiza, que vira Deus, né? Onde todo mundo vira Deus, onde pode realizar os seus desejos, o que nós teremos? Nós teremos o caos. Então, para resolver esse problema, Diana, que era ali a deusa, né, responsável por proteger aquela nação, o que ela precisava? Ela precisava de voltar a ser uma amazona novamente. Ela necessitava voltar a ser a Mulher Maravilha. Para isso, a única forma dela conseguir voltar a ser quem ela era negando o desejo dela. Então ela luta contra isso o máximo que ela podia, mas ela precisou negar-se a si mesmo, ela precisou se arrepender para que ela voltasse, né, conseguisse voltar a ser quem ela era. E com isso ela descobre como vencer o inimigo, através de negar-se a si mesma, através do arrependimento. Então ela tenta convencer a sua inimiga, que obstinadamente começa a perseguir essa vontade de ser empoderada e acaba se transformando num monstro. Então no final do filme nós vemos que ela se transforma, tem o nome dessa vilã, não sei se é Tigresa, não sei se é Pantera, vou deixar o nome pra vocês aí, tem no gibi o nome dela. E aí ela se transforma no monstro. Então Diana tenta convencer ela de que ela precisava negar o seu desejo, negar a si mesma, porque ela havia se transformado num monstro. E então ela enfrenta o principal vilão, né, que foi aquele que se transformou na própria pedra, né? E Diana tem um laço da verdade, né? E com esse laço ela consegue mostrar a verdade para as pessoas. Então ela enrola o seu vilão no laço e faz ele ver a verdade. A verdade é que ele estava sendo um péssimo pai para o seu filho, aquilo que ele prometeu que nunca seria, né? Já que ele foi maltratado pelo seu próprio pai, teve uma vida difícil. Ele prometeu que seria um bom pai para o seu filho e ele estava cometendo os mesmos erros. Então ela faz com que ele veja a verdade, e ele viu que ele estava prejudicando o filhinho dele, ele viu que ele estava prejudicando o mundo e que ele precisava negar a si mesmo, negar poder, negar fama, para que ele pudesse consertar o mundo de novo, inclusive consertar a própria vida, né? E restabelecer os laços com o seu filhinho. Então foi isso que eu vi nesse filme, Mulher Maravilha, 1984, especificamente. Então acho muito difícil você não ter visto, porque esse filme já é antigo, de 2020, né? Mas fica de dica aí pra você, se você quiser ver. E claro que se esses vídeos forem legais aí, vai ter próximo a teologia dos filmes pra gente. Já adiantando aqui que tem um filme também que eu achei muito legal, que também é da DC, que fala um pouco sobre a igreja, como funciona a igreja, enfim. Mas isso eu vou deixar pra próxima, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.